No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero contar sobre a guerra nos bastidores entre Flamengo e os 5 times paulistas que disputam a primeira divisão. Tem informações e bastidores da classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil, Vargas sendo decisivo a favor do Atlético Mineiro, que segue vivo na competição de mata-mata no país. Vou falar ainda sobre Luiz Araújo, que história é essa de que o ex-atacante do São Paulo pode pintar no Grêmio, pode pintar também em outro clube brasileiro. Por último, mas não menos importante, te atualizar sobre Borja, te atualizar sobre o rubro-negro e falar também sobre as Olimpíadas com mais medalhas. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, lembrar que o programa do Nicola começa às 8 horas da noite dessa quinta-feira. Quero contar também que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Quinta-feira, jogo do Flamengo e ótima chance de você faturar dinheiro na 1xBet. Partida do Santos contra a Juazeirense também oferece boas opções, especialmente se você conseguir acertar em que momento vão sair os gols do Flamengo e do Santos. Lembrando que na 1xBet, você usando o cupom Nicola, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Para completar, o apostador iniciante que perder na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre o desempenho dos brasileiros ao longo da madrugada nas Olimpíadas em Tóquio, e mais uma medalha de prata foi conquistada, dessa vez pelo Pedro Barros, no skate park. Ele terminou na segunda colocação com um ótimo desempenho. O Brasil ainda teve nessa mesma modalidade a possibilidade de uma medalha de bronze. O Luizinho ficou a 1 ponto do terceiro colocado. Só para registrar que o Pedro é catarinense, 4º colocado no ranking mundial e 6 vezes campeão do mundo. Com essa medalha, o Brasil já assegurou 19 medalhas no total, se igualando ao último recorde conquistado na Olimpíada do Rio de Janeiro. E ainda existem possibilidades de muitas medalhas, como por exemplo no boxe feminino, com a Beatriz Ferreira, que venceu sua luta na semifinal, luta espetacular contra uma finlandesa, e está garantida na disputa do ouro. Bora contar sobre a guerra de bastidores entre os 5 clubes paulistas que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Que o rubro-negro defende há algum tempo a volta do público ao estádio, isso é declarado. Mais recentemente o Flamengo foi ao STJD exigindo que o Superior Tribunal de Justiça acatasse um pedido para que ele pudesse jogar o Campeonato Brasileiro com torcida. E nessa quarta-feira o STJD concordou com esse pedido do Flamengo. Foi o suficiente para que Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino protestassem de forma pública. Os 5 clubes usaram suas redes sociais para registrar o inconformismo com a decisão do Flamengo, que contraria um acordo firmado pelos clubes em março. São Paulo, Palmeiras e o Santos chegaram a publicar o mesmo texto, que diz o seguinte, abre aspas: o Palmeiras discorda integralmente da decisão que permitiu que apenas alguns clubes joguem com a presença de seus torcedores. A decisão atenta contra a integridade da competição, sua credibilidade e isonomia. Tem mais um trecho da nota dos 3, queria ler um outro pedaço da nota do Corinthians, abre aspas. A fim de não haver desequilíbrio esportivo, o Corinthians é a favor de que o retorno do público se dê apenas nos termos da reunião de março de 2021, ou conforme futura decisão colegiada, sempre no sentido de garantir a isonomia da competição, fecha aspas. O que os clubes paulistas alegam é que o Flamengo está quebrando um acordo firmado entre os próprios times. E aí vale a lembrança de que estamos no momento de união dos clubes tentando formar a liga que organizaria a partir do ano que vem o Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre a possibilidade de Luiz Araújo, ex-ponta do São Paulo, estar voltando ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Grêmio. Essa notícia surgiu nas últimas horas no Rio Grande do Sul. Ele seria o substituto do Ferreira. Acontece que pelas condições financeiras que eu consegui apurar, a chance desse negócio é zero. O Grêmio está disposto a pagar 4 milhões de euros para contratar um sucessor do Ferreira. E vai ser bem complicado tirar o Luiz Araújo da França por menos de 8, 10 milhões de euros. O atacante tem sido mais titular do que reserva no time, que tem feito excelente campanha. Foi o último campeão francês e acaba de vencer no último domingo o torneio da Supercopa da França, que reúne o campeão francês contra o campeão da Copa da França.
O Lille venceu por 1-0 o PSG e o Luiz Araújo foi titular. É bem verdade que ele foi para o último ano de contrato, mas tem jogado muito mais do que sido reserva. Na temporada passada, por exemplo, 37 jogos e 4 gols marcados. Foi a temporada em que ele mais esteve em campo. Uma pessoa que trabalha com o Luiz Araújo me contou que a ideia dele é permanecer no futebol francês, cumprir esse último ano de contrato e a partir daí definir seu futuro, se ele permanece no futebol europeu ou se volta ao Brasil. Acho que a possibilidade de o Luiz Araújo defender o Grêmio ou qualquer outro clube brasileiro nesse momento é muito próxima do zero. Nenhum clube nacional terá capacidade para investir pelo menos 10 milhões de euros ou 60 milhões de reais. Bora falar agora sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que só terá jogos gigantes. As zebras passaram longe da fase de oitavas, pelo menos até aqui. A gente já tinha o Fluminense classificado, passando pelo Criciúma, o Grêmio eliminando o Vitória. Nessa quarta-feira, o Fortaleza venceu o CRB e o Atlético Paranaense despachou o Atlético Goianiense. Na noite da quarta-feira, mais 2 classificados. Quero começar falando sobre o Atlético Mineiro, que perdeu para o Bahia por 2-1 em Salvador, mas garantiu a vaga. O Bahia começou bem o jogo, abriu 2-0, um dos gols com o Rossi e outro do Juninho Capixaba. Mais uma falha do Everson, que vem cometendo erros com muito mais frequência do que o torcedor do Galo gostaria. Veio o segundo tempo, o Cuca fez 3 mudanças, entre elas a entrada do Vargas, que foi mais uma vez decisivo. Com um gol de cabeça em que ele nem saltou, colocou no cantinho. Foi o gol que garantiu a presença do Atlético Mineiro nas quartas de final. O Galo havia vencido por 2-0 na partida da ida. Se tivesse perdido por 2-0, a decisão seria nos pênaltis. Queria destacar o momento do Vargas, que segue como reserva, mas tem entrado muito bem. Nos últimos 2 jogos, foram 2 gols e 1 assistência. Ele tem participado de 1 gol a cada 21 minutos. 3 chutes e 2 gols, é bem verdade que ainda conseguiu ser expulso em um desses 2 jogos, mas tem deixado boa impressão. O Vargas que mudou até seu hábito alimentar, está mais magrinho, está mais seco e pode se tornar bastante útil. O Vargas quase foi para a Arábia Saudita recentemente, não houve a finalização da proposta e ele permaneceu no clube. Com a classificação, o Galo garantiu 3.450.000 reais e agora espera seu adversário, que será conhecido na sexta-feira. Bora falar agora sobre o São Paulo, que venceu o Vasco da Gama em São Januário 2-1 e é outro classificado para as quartas de final, mais 3.450.000 reais nas contas do tricolor. Classificação um pouco menos folgada do que implica ou imagina o placar, especialmente no primeiro tempo, quando o São Paulo chegou a sair atrás no placar com o gol do Cano. O gol foi anulado por causa de um toque de mão na bola. O São Paulo depois viu o Léo Jabá ser expulso e a partir dessa expulsão a coisa mudou radicalmente. Rigoni abriu o placar 1-0, o São Paulo chegou ao gol do 2-0 com o Benítez, que não festejou o gol por respeito ao seu ex-clube. O Vasco da Gama diminuiu com um gol contra do Lisieiro. Placar final 2-1, São Paulo já havia vencido a partida de ida por 2-0 e com um placar agregado de 4-1 é um dos times nas quartas de final. Na entrevista pós-jogo, o Hernan Crespo falou um pouquinho sobre o atual momento do São Paulo e classificou a temporada como muito perto da perfeição. Lembrando que o São Paulo é o atual campeão paulista, está nas quartas de final da Libertadores e agora nas quartas de final da Copa do Brasil. Por que não é perfeita? Exatamente por causa do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo ainda segue na zona do rebaixamento. A frase do Crespo é a seguinte, abre aspas: "Parabenizo o elenco porque não é fácil ser competitivo em todas as competições. Acho que até aqui a situação é quase perfeita." Só para lembrar que o São Paulo ainda é o 17º colocado, ocupa uma das vagas do Z4 do Campeonato Brasileiro e enfrenta no final de semana o Atlético Paranaense na condição de visitante antes do confronto, o primeiro de mata-mata das quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras como mandante. Bora fechar o vídeo te atualizando sobre as últimas do mercado. O Grêmio vai anunciar nessa quinta-feira o Borja como seu novo centroavante. O negócio já estava fechado há alguns dias, 5 milhões de reais de pagamento pelo empréstimo de 18 meses. E a curiosidade é que nessa quarta, antes mesmo do anúncio oficial, vazou uma foto do Borja segurando uma camisa do Grêmio com o número 9. Então dá para dizer que o Grêmio acabou sendo furado nessa questão. Sobre o Flamengo, que busca reforços no exterior, surgiu nessa quarta-feira em Portugal a informação de que o Gabriel, o volante do Benfica, pode ser contratado, mas todo o esforço segue voltado para a contratação do Thiago Mendes, que quer muito jogar no Flamengo. Resta um acordo entre os clubes. O Flamengo tenta convencer o Lyon a emprestar o jogador, já cogita até a possibilidade de pagar um empréstimo, um valor por esse empréstimo, e com obrigação de compra também precisa definir quais seriam os termos dessa obrigação de compra de 10 milhões de euros depois de um ano de empréstimo.
Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê num vídeo no final da tarde e no programa do Nicola a partir das 8 da noite. Combinado? Abraço, tchau, tchau.